O momento em que a amizade se torna o primeiro rastro de fumaça de uma guerra civil. Como Orion Pax e Megatronus passaram de aliados a opostos. Siga o link logo aqui abaixo para assistir ao capítulo 5 da queda de Cybertron, a primeira fissura. A traição silenciosa do Conselho e a ascensão dos Decepticons te aguardam. Eu sou Optimus Prime, e estas são as memórias do dia em que o nosso mundo se partiu ao meio. Após deixarmos a cidadela de Iacon, o silêncio entre mim e Megatronus era mais pesado do que o granito de Cão. Ele caminhava com passos que faziam o cristal sob nossos pés vibrar, uma ressonância de fúria contida que eu nunca tinha sentido antes. O decreto do Conselho não era apenas uma proibição, era uma declaração de que não existíamos para o sistema. Para mim, era um obstáculo a ser superado pela diplomacia e pela persistência. Para ele, era luz verde para o que ele chamava de justiça direta. Voltamos aos níveis inferiores, onde a notícia do veredito do Conselho já se espalhava como um vírus por toda a infraestrutura de dados. O povo estava inquieto. Nas minas de Energon, os operários pararam as máquinas, não por protesto, mas por medo. Eles olhavam para nós em busca de uma direção, de um sinal de que o sacrifício de suas vidas ainda tinha algum valor. Foi nesse dia que eu vi a primeira mudança física em meu amigo. Ele não se chamava mais de Megatronus, o nome que homenageava um dos Prime originais. Ele encurtou o seu nome. Ele agora era apenas Megatron. Ele dizia que o passado era uma corrente que nos prendia e que o futuro exigia uma nova identidade, uma que não devesse nada a ninguém. Eu tentei falar com ele em nosso antigo refúgio em Crystal City. Megatron, o Conselho agiu por medo. Se respondermos com violência, confirmaremos os piores pesadelos deles. Precisamos de aliados entre os moderados de Iacon. Ele se virou para mim, e os seus sensores óticos brilharam com uma luz carmesim que me gelou a centelha. Orion, os seus livros te ensinaram a esperar. As minhas cicatrizes me ensinaram a agir. Iacon não quer aliados, ela quer escravos. E eu não serei o capitão de uma nave de escravos. Enquanto eu buscava as palavras certas, o primeiro incidente ocorreu. Em um setor industrial de Cão, uma patrulha das sentinelas tentou dispersar uma assembleia de mineradores que apenas ouviam a leitura de um manifesto. A ordem era de dispersão pacífica, mas a tensão era tal que uma simples flutuação de energia foi interpretada como um ataque. O que se seguiu foi um massacre. Aquelas imagens não foram distorcidas pelo Senado, elas eram reais. O Energon azul cobria o chão cinzento, misturado à poeira das turbinas. Quando cheguei ao local, Megatron já estava lá. Ele não estava chorando pelos mortos, ele estava recolhendo os símbolos dos caídos e pintando, com o próprio Energon deles, um novo emblema em seu chassis. Não era mais apenas um rosto severo. Era uma promessa de retaliação. Eles nos deram a guerra, Orion. Agora, nós daremos a eles os Decepticons, ele declarou diante de uma multidão que rugia em resposta. Pela primeira vez, eu vi o abismo se abrir entre nós. Eu vi a necessidade de justiça, mas eu não podia aceitar o ódio que agora alimentava o movimento. Os Decepticons nasceram naquela tarde, não como um partido político, mas como um exército de vingança. Passei os ciclos seguintes tentando conter a hemorragia. Organizei grupos de resistência pacífica, tentei contatar membros do Senado que ainda tinham consciência. Mas a voz de Megatron era mais alta. Ela falava diretamente à dor, à fome e ao desejo de poder. Ele começou a recrutar os desfavorecidos, ensinando-os que a função deles não era apenas o trabalho, mas a conquista. Eu olhava para os grandes arquivos de Iacon e via a história se repetindo. A tirania gerando tirania. Eu me senti impotente, um arquivista tentando apagar um incêndio planetário com páginas de legislação. Foi então que percebi que a minha amizade com Megatron era o preço que a paz tinha cobrado.
Estávamos em lados opostos de uma linha que nenhum de nós tinha desenhado originalmente, mas que agora parecia uma cicatriz infranqueável em Quibertron. A guerra ainda não tinha frentes oficiais de batalha, mas ela já estava sendo travada em cada corredor, em cada transmissão e em cada centelha de nosso povo. O amanhã que sonhamos juntos em Cão estava morto. O que restava era uma luta pela sobrevivência da nossa espécie, e eu temia que, no processo, perdêssemos a nossa própria humanidade mecânica. Como você reagiria se visse o seu melhor amigo se transformando em um símbolo de guerra? A lealdade à pessoa ou a lealdade ao princípio? Deixe sua reflexão nos comentários. No próximo capítulo, Megatron lança o seu primeiro grande ataque coordenado, e eu sou forçado a tomar uma decisão que mudará o meu destino para sempre. Inscreva-se no canal Transformers Combat para continuar acompanhando esta queda. Pelos olhos de um Prime, a paz é o fardo mais difícil de carregar. @Transformers Combat